Fala, gurias! Hoje a gente está aqui para mais um encontro com uma mulher incrível que eu tenho o prazer de chamar de amiga, que é a Alice Domato Gonzalez, natural de Pelotas, criada em Santa Vitória do Palmar, e há 7 anos ela mora aqui em Pato Branco. A doutora Alice carrega no coração o cuidado com a infância, pediatra por essência, com especialização em hematologia, UTI pediátrica e também atuação em auditoria e saúde. Ela agora soma mais um papel, é uma empresária e ela está à frente da Capulo, Centro de Desenvolvimento Infantil. Mas quando o jaleco fica no cabide, ela se conecta com o que mais ama: família, amigos, chimarrão, churrasco e, se possível, uma boa praia. Hoje ela abre o coração e conta como é equilibrar tantas versões em si, com a mesma leveza e afeto com que ela faz no dia a dia. Alice, é um prazer, sempre um prazer estar contigo. Eu muito feliz que tu está aqui comigo. Esse projeto é um projeto que foi pensado assim com muito carinho e que desde o início o teu nome me veio no coração, não foi nem na mente. Sabe que tu é uma pessoa muito importante para mim e eu tenho certeza que a gente tem muito a acrescentar e que tu tem muita coisa para conversar com todas essas gurias que estão nos ouvindo e que vão gostar de saber um pouquinho mais da tua história. Quem é a Alice, essa gaúcha que chegou em Pato Branco há 7 anos, meio que de paraquedas? Deu por ti. Que honra, né? E trazida, chegou meio de paraquedas e tomou o coração dos pato-branquenses, porque assim, não tem quem não conheça a doutora Alice. E Pato Branco tomou meu coração também, né? Que bom! Então eu agradeço, porque eu sei que, na verdade, aqui é um bate-papo nosso, né? Que é uma coisa que a gente gosta tanto de fazer, mas eu acho que também trazer um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, um pouquinho da nossa amizade, um pouquinho de quem eu sou, um pouco do teu papel na minha vida também. Porque a minha vida para Pato Branco foi contigo, né? Então foi um convite de vocês para vir para cá. Eu estava meio ainda perdida, assim, e aí conversei com a Raquel e aí topamos vir para cá. E aí aqui estamos há 7 anos, pato-branquenses, 2 filhos pato-branquenses, posso dizer também. E a nossa história é longa, né, amiga? Vou te chamar de amiga, vamos falar Alice. Não foi. Não, acho que nasce só cresci, não, mas um tempo de amizade, agora que eu estava contabilizando, tranquilo, 30 anos, né? Fechamos, acho que 30 anos, né, somando. Então é um casamento, né, Li? É um casamento. Eu falo, na verdade, assim, de amizade firme, Pato Branco foi quem nos uniu, né? Foi nosso cupido, eu acho, assim. Foi. Porque nós éramos, na verdade, colegas, né? Então a nossa história se cruzou ainda no cursinho, quando a gente fazia cursinho pra fazer a faculdade, pra o vestibular. 2 anos, dia dos cursinhos. Nos cursinhos. E acabou que passamos juntas, entramos na mesma turma. Por coincidência, não era pra cá, né? Eu tinha ficado, eu traía no 2º semestre, e aí fui chamada e caí no mesmo turno, aí passei, né? É pra ser. Olha, lá atrás já tava meio semeado o que a gente ia colher agora, né? Porque na verdade, durante a faculdade que a gente não tinha uma amizade, éramos colegas. A gente era parceiros, né? Por causa dos mesmos grupos, também, mas se respeitamos e fomos. Exato. Uma amizade de faculdade, sim, mas amiga, assim, de dividir a vida. Pessoal, foi Pato Branco, foi Pato Branco. Eu digo Pato Branco é querido. Foi aquele dia que a gente foi tomar um café, ficamos umas 3 horas tomando um café lá em Pelotas. Gente, sem contar isso pra vocês. A Alice morava no interior do Rio Grande do Sul, em Jaguarão, né? Bem na fronteira. Que é uma fronteira com o Uruguai. E aí ela me ligou, um dia, gente, do nada, eu acho que... Crise existencial eu tava, né? Crise dos 40. Eu tava, o que eu vou fazer da minha vida? Eu era concursada federal já há 10 anos. Estava naquela divisor de águas, né? Sigo nessa vida acadêmica ou vou para um lugar onde a minha família e eu tenhamos qualidade de vida. E aí, nisso, tinha umas cidades aqui da volta, tinha proposta. Meu marido trabalha com futsal, então a ideia era juntar, né? Fazer esse combo futsal e saúde em um lugar onde tivesse qualidade. E aí eu chamei a Raquel e falei, olha, tem uma proposta em tal cidade. Ela disse, tu nem é louca de ir pra lá, vem pra Pato Branco. Falei, como assim? Pato Branco é cidade grande, né? Gente, como que eu ia perder uma pediatra uma Alice, uma cidade interior, bem pequenininha? Eu disse, amiga, não tem a estrutura que tu merece, tu é uma hematologista, trabalha com uma experiência que tu tem, vir pra Pato Branco te precisa. Eu disse assim, semana que vem nós vamos estar indo pra Pelotas, buscar os guris, que os teus filhos estavam de férias. Viajou eu. E eu quero conversar contigo. Vamos tomar um chimarrão. Acabou tomando um café. Eu tenho o Gustavo. Gente, a gente foi pro café, era 13h,
2 horas de café. Era para ser um caminho rápido. Menos gente tomou foi café. A gente nem tomou café, mas na verdade conversamos. Resumindo, na saída do café, a Alice estava convencida que ela ia vir conhecer Pato Branco. Isso foi janeiro. Eu fiz uma chamada, fiz uma ligação pro meu marido e falei, olha aqui, algumas coisas que nós estamos indo morar em Pato Branco. E como assim? Eu falei, já tô chegando em casa, eu já te conto. E aí, 45 dias depois, nós estávamos morando... Não, nós viemos aqui... Pra amanhecer esse nada, cair em casa. Saímos daqui com casa alugada, escola para as crianças, Tata contratada, tudo pronto. Emprego, já em 45 dias nós estávamos em Pato Branco. Abrindo, vai fazer 7 anos agora. Mas sabe que isso é uma característica, assim, quando eu vim para Pato Branco, eu tô aqui há 18 anos, né? Pato Branco também me deu tantas oportunidades que eu digo, me recebeu de braços abertos, assim, eu só tenho elogios para falar, então eu sou apaixonada. Eu sou uma gaúcha patobranquense de coração, assim, eu tô me tornando, não sei se 7 anos me dá esse título, porque assim, eu acho que sim, eu acho que tem essa região aqui, essa senhora acho que sim, foi uma boa, né? E me conta um pouquinho, assim, tu tava em Jaguarão, né, no interior, mas tu fez faculdade junto comigo em Pelotas, depois tu foi para Porto Alegre. Me conta como que foi um pouquinho dessa tua transição, na tua formação, que acabou fazendo com que tu fosse para o interior do Rio Grande do Sul, Jaguarão, e que depois de lá veio para cá. Como que era essa tua vida de funcionária pública? Então, assim, na verdade, eu sempre fui muito voltada para o trabalho, para o estudo, né? Tipo, o foco da minha vida sempre foi quem eu vou ser, sempre ligado à profissão. Então, eu queria fazer uma formação num lugar bom. Fiz a faculdade em Pelotas, a gente, né? Somos suspeitos, mas uma faculdade muito boa. De lá fui para Porto Alegre, fiz na PUC, né? No hospital da PUC em Porto Alegre, fiz a pediatria geral, depois fui para o hospital de clínicas, fiz hematologia. Acabei voltando para Pelotas, porque eu queria fazer mestrado. Em Pelotas nós temos um mestrado muito bom, de ictiologia, um dos melhores do país, né? E aí, com isso, eu acabei voltando para Pelotas, que era meu chão, né? Apesar de ter nascido em Santa Vitória, com 15 anos não saí de casa. E a minha cidade, eu considero Pelotas, até então, né? Considerava Pelotas porque é o lugar onde eu mais morei, mais tempo. Voltando para Pelotas, eu tive muitas oportunidades profissionais. Eu fui professora substituta na Federal de Pelotas, fui 7 anos docente na Católica de Pelotas e passei nesse concurso na Federal do Rio Grande, que é uma cidade que fica a 60 quilômetros. Rio Grande, cidade vizinha de Pelotas. Cidade vizinha, como Pato Branco e Beltrão, assim, 60 quilômetros. Então, acabei indo para a Universidade Federal, terminei meu mestrado, acabei tendo de sair da epidemiologia, porque realmente tinha que abrir mão de tudo para estudar. Acho que não era o meu perfil, inclusive o meu orientador ele falou isso, eu sempre fui muito do trabalho, assim, não tanto da parte científica. E acabei terminando na Universidade Católica, meu mestrado em saúde e comportamento, que é a área que eu amo. E na Federal de Rio Grande eu fiquei praticamente 10 anos. Até então estava tudo desenhado. Porque eu pretendia fazer da minha vida. Então, assim, eu fui criada para fazer isso aí. Tu sabe como é, nós estudamos na mesma universidade. Então, metade que a nossa faculdade nos forma para mão na massa. É isso aí. Tipo, é conhecimento. Era seguir estudando, se formando, sempre fez né? Estava no topo do conhecimento e trabalhando com excelência, né? Então, era esse o meu foco. Só que aí a vida da gente, ela vai andando junto. Não tem como separar a vida pessoal do profissional. Aí veio o Pedro. Aí veio o Pedro, aí veio o Bernardo, o Pedro é meu esposo, aí veio o Bernardo, que é o nosso primeiro filho, e eu tava no meio dessa loucura toda, morando em Pelotas, que é uma cidade grande, a terceira maior cidade do estado, né? Morando num lugar onde tem violência, onde tem todos aqueles transtornos de cidade grande, e pegando a estrada para ir a Rio Grande trabalhar. E aí, com o Bernardo pequenininho, 2 anos, eu falei, não quero mais ficar em Pelotas, eu vou morar na cidade aqui perto, né? Jaguarão tá 100 quilômetros, mas 40 minutinhos de carro. Vou morar numa cidadezinha do interior para que meu filho possa crescer com liberdade, como eu cresci. Fomos para Jaguarão. E aí eu fiquei nessa ponte aérea, hoje rodoviária. Que loucura, né? Dá 200 quilômetros. Mas que tu saiu de Pelotas a Rio Grande, que era 60 quilômetros, para ir de Jaguarão a Rio Grande. Porque tu continuou trabalhando em cima, porque é concurso que eu não poderia largar em hipótese alguma. Tu lembra quando tu me disse de todo mundo? Não, eu lembro quando tu me disse assim, não, eu tô morando em Jaguarão, mas eu trabalho em Rio Grande. Eu falei, gente, o que essa louca tá fazendo? De início eu trabalhava em Pelotas, ele em Rio Grande. Eu ficava pipocando nesse triângulo aí, né? Meu Deus. Aí o segundo filho. Aí, né, a cabeça dá aquela minada. E aí eu pensei, eu não quero isso aqui pra mim, nem pra eles, nem pra ninguém. E aí comecei naquela questão assim, ou eu vou morar em Rio Grande, que tem praia, já na minha apresentação tu já falou, eu adoro praia, porém é uma cidade que não tinha as coisas que me atraíam. E é uma cidade portuária, cidade de exatamente, também é violência, essas coisas, cidade portuária. Enfim, eu falei, mas eu de repente eu moro na praia, mas não é o que.
E aí, pela primeira vez na vida, eu comecei a questionar as minhas escolhas profissionais, assim, de emprego, né? E comecei a conversar com meu marido, disse, não dá pra gente viver essa vida assim, a gente precisa ir para um lugar onde nós estejamos todos juntos e a gente consiga trabalhar e viver naquele lugar, tem qualidade de ensino para os filhos, porque a cidade pequena também tinha isso. Eu sabia que com 12 anos, 11, 12 anos, meus filhos iam ter que ir também numa cidade maior estudar, que não tinha estrutura de educação. E aí veio a ideia, vamos então para Oeste, Santa Catarina, do Paraná. E aí foi que eu vim aqui. Aí conversando contigo, eu disse, não, pode, então, que eu já contei um pouquinho no início. E aí acabei vindo para Pato Branco. E aí foi toda essa mudança da minha vida e realmente foi o que eu me encontrei, sabe? Encontrei porque eu vim para cá, porque eu já tinha um pouco de experiência na parte de cuidar de semi-intensivos com criança, né? Sim. Mas aqui abriu a possibilidade de eu ir para UTI. Não, e que eu acho interessante é que, assim, tu é movida a desafios também, né? E, sim, eu também sou muito isso, assim, eu tô sempre tentando me desafiar, fazer alguma coisa diferente, que parece que quando eu fico fazendo sempre a mesma coisa, tipo, e esse podcast pra mim é isso, entendeu? Tipo, é uma coisa que eu sempre gostei e que tá me desafiando bastante, porque é fazer o que não é nosso dia a dia. Minha escola de psicóloga, eu tenho um ciclo de 4 anos, parece que, tipo, cada 4 anos, eu acho que, na verdade, agora pensando assim, eu acho que em 4 anos a gente, tipo, já deu todo o gás, já fez uma mudança que queria naquele sentido ali, e as coisas começam a meio se estabilizar. Aí já quer começar de novo, já mudar, quer começar de novo. Porque eu me lembro que quando chegou aqui, tu falou, gente, vou assumir uma UTI, e eu digo, isso, nem sinto segura, eu 17 anos, eu sinto esse bicho, agora eu sou extremamente boa, tá ligado? Tu falou, então, vou fazer o seguinte, eu vou assumir essa UTI, mas eu vou fazer o título, e eu vou ter título de intensivista. Foi lá e fez o título. E aí hoje tu tem mais esse título, que é pediatra, hematopediatra, e tu tem o título de intensivista para trabalhar em UTI. Eu sempre amei UTI, né? Eu sempre gostei de lidar com crianças graves, assim, né? O resultado parece uma coisa sempre triste, mas é muito bom, assim, os resultados que se conseguem. E na hematologia eu já tinha isso aí, né? E aí na UTI, quando eu entrei para UTI, eu disse, Raíssa, meu show. Ganhou teu coração. Eu já tinha, na verdade, quando eu decidi pela hematologia, eu já tinha essa divisão, assim. E aí acabei indo para UTI, fiquei praticamente 5 anos à frente da UTI da Policlínica, né? Fazendo a rotina todos os dias. E sou apaixonada, fiz o título, enfim. E amiga, eu sou suspeita para falar, porque assim, eu sinto em ti aquilo que eu acho que as mães precisam nesse momento, sabe? Então, assim, e não é só o que eu sinto, é o que eu sempre ouvi de muitas pacientes, muitas mães que tiveram os nenês na UTI. Inclusive, eu tenho uma agora que tá fazendo pré-natal comigo do segundo filho, que o primeiro filho dela nasceu em outra cidade aqui da região, não foi conosco, e ela foi tu que atendeu ela cuidou dele e tal, na UTI. Eu acho que ela segue levando contigo agora na tua clínica. E ela veio no seu pré-natal, ela disse, a doutora Alice que falou que eu tinha que vir aqui. Não, e eu sinto assim, que como a gente tem uma pegada parecida nisso da conversa e tal, eu te sentia muito importante na UTI naquele momento para aquelas famílias, porque te conhecendo, tu consegue colocar o teu coração naquilo que você está fazendo. Sim. Então, assim, tu realmente faz com amor aquilo que você está fazendo. E a pessoa que está ali recebendo aquela simples orientação, às vezes ela precisa só de um abraço, e esse abraço tu sabe dar na hora que precisa. Porque às vezes a gente não precisa falar nada. Eu digo, na verdade, tu enxergar o outro, né? Só tu enxergar. As mães comentavam isso, a gente fazia muito grupo com elas, eu sempre tinha essa conversa franca. Até hoje eu tenho, quando tenho no plantão, né? Que é olhar para aquela pessoa e dizer, como é que tu tá? Tá bem? Porque a gente chega lá dando um monte de informação sobre o bebê e a mãe também tem que ser acolhida, né? Eu sempre tive essa preocupação, sigo tendo no consultório, porque é o que me encanta na pediatria, né? É tu não tá cuidando de um bebê de uma doença, tu tá cuidando da família inteira. Família inteira. Família inteira. A gente até brincava muito na época que a gente tinha uma troca maior de pacientes, assim, que deu base, as minhas salas de parto, então a Alice ficou muito tempo trabalhando comigo diretamente, comigo com o Gustavo, né? Atendendo os nossos nenês quando nasciam. E assim, eu brincava, até as pacientes falavam, eu vou sair da doutora Raquel, vou entrar na doutora Alice, que é quase a mesma coisa. Você tá precisando da sala de parto, ela já falava assim, até a voz de vocês é igual, e aí elas iam mostrar e dizer, parece que eu segui com a doutora Raquel, hoje a minha versão loira, eu brincava, agora eu vou te passar pra minha versão loira. Então temos uma forma muito parecida de ver o mundo, e tivemos a mesma formação também, que é essa formação voltada para o paciente, né? Isso a nossa faculdade faz muito bem, né? Muito. E quando eu cheguei,
talvez, de psicologia. Exatamente. E quando tu tem essa sensibilidade tua, porque só tu tem ou tu não tem, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter, né, Alice? Então, se tu tem essa sensibilidade, a faculdade aflora em ti isso, como a nossa fazia, porque a Federal, né, de Pelotas é assim. Ela trabalha o psicológico e a gente consegue enxergar a pessoa como um todo. Sendo não é a doença, não é o problema, é o ser humano, é aquela pessoa que está ali precisando do teu apoio. Então, assim, foram muitos estudos de psicologia médica, foram muitas cadeiras de psiquiatria, né? Que tanto é que na nossa faculdade tem um histórico de formar bastante psiquiatras. Ela foi criada por psiquiatras, né? Então, assim, ela tem sempre esse foco, assim, no cuidado, né? E isso é uma coisa que eu, sinceramente, gosto muito. Eu acho que muitas vezes, tu vai concordar comigo que no nosso dia a dia, o paciente vem até o nosso consultório e o que ele precisa muitas vezes é ser ouvido. Né? Então, assim, às vezes tu dá o teu ouvido, tu escuta o que precisa e tu pode, às vezes, contribuir com uma palavra, com algum carinho, com alguma coisa, e não necessariamente tem que ser com uma receita, com algum remédio. Então, isso acontecia muito nas nossas trocas, era o que as pacientes falavam, de um que saía de mim e a família toda ia pra ti, assim como a família toda vinha comigo, sem sempre, né? E eu acho isso muito legal, porque, assim, essa visão é o que a gente vê que as mães precisam. Não só na UTI, né, Alice? Que uma coisa que nós conversávamos muito naquela época tua de UTI era isso, né? Do cuidado daquela mãe que fica, às vezes, meses com aquela criança ali. 3, 4 vezes. E ela precisa de uma atenção, ela precisa de colo. Sabe o que me fez fazer pediatria? Foi isso. Eu sempre pensei assim, a gente primeiro tem que ser grato pela oportunidade que a gente tem, mas com muita responsabilidade, porque o pediatra, assim como o gineco, mas o pediatra, ele tem uma liberdade de entrar na vida daquela família e tu conseguir interferir pro lado ruim e pro lado bom, depende de como tu vê aquilo tudo, né? Então, outro dia uma mãe me disse assim, comentando, o pediatra mandou ela fazer isso, como é que ela fez esse absurdo? Tudo que a lugar disse que não pode fazer. Falei, mas se eu te convencer que tu tem que fazer tal coisa que tu não vai fazer, se eu te disser que tu tem que dar esse remédio tantas e tantas vezes pro teu filho, tu vai dar? Eu vou. Eu falei, então, é o convencimento. É o convencimento. Então, assim, a gente tem que ter muita noção do que se faz, mas eu acho que esse papel do pediatra de poder intervir na criança pequenininha, às vezes só uma dica que tu dá, olha, quem sabe tu deixa ele dormir um pouquinho mais afastado de vocês, por exemplo, tá? No teu nascimento. Porque para o desenvolvimento, nesse momento, é importante que ele se veja independente. Tu pode estar plantando uma sementinha que lá no futuro, esse ser, porque não existe um bebê ou uma criança, é uma pessoa em desenvolvimento, né? Exatamente. Que esse adulto ele vai ser muito mais seguro, ele vai ser muito mais independente, enfim, uns detalhezinhos assim. E essa é uma preocupação que tem que ter, porque quando a gente trabalha com essa medicina não segmentada, que é o meu perfil, que é o teu perfil, né? Que é o trabalho do todo, que não é um segmento, a gente não atende um pedaço daquela pessoa. O que acontece? A gente sente que a nossa intervenção muitas vezes vai refletir lá na frente, né? No teu caso com as crianças mais ainda, né? Com a família e tal. E aí, às vezes essa família precisa dessa orientação nessa fase, às vezes ela não tem, lá na frente vão aparecer essas alterações. E aí vem esse teu novo sonho. Já ia falar isso aí. E foi na Capulo, que é a tua clínica, que é muito voltada para isso, né, Alice? Voltada para o cuidado da criança, da família, como um todo, nesse sentido que a gente está falando agora. Tanto que a nossa ideia não foi nem colocar como uma clínica, né? Nós colocamos como centro de desenvolvimento infantil. Perfeito. Porque a ideia é justamente essa, poder favorecer um desenvolvimento saudável. E não é voltado para doença. Né? O Capulo, que quer dizer casulo, para quem tem curiosidade, todo mundo pergunta, né? É casulo em espanhol. Então, a ideia foi ser um centro de desenvolvimento, que a gente pudesse, desde o pré-natal, fazer o acompanhamento dessas crianças até a adolescência, até o início da vida adulta, para poder intervir quando necessário, mas principalmente para poder estimular o desenvolvimento saudável. E isso foi meu foco. E eu acho isso muito interessante, porque assim, não são crianças que apresentam alterações que merecem esse cuidado, todas merecem esse cuidado. Então, às vezes a gente vê, né, tipo, desde uma atenção, eu sei que vocês têm lá natação Sim, com as crianças, atividade física, né? Então, assim, eu acho isso sensacional. Sinceramente, eu acho que é inovador. Eu não sei se tem na região uma clínica, uma clínica, um centro como o de vocês. E assim, acho que é o cuidado com a criança e antes, ou até mesmo sem perceber alguma alteração, né? Não precisa tu vislumbrar uma diferença no teu filho no desenvolvimento para tu procurar talvez alguém que possa estimular. Lá vocês têm psicólogas, assistente social, temos, eu acho que atualmente talvez 20 profissionais. Nossa, tudo isso já. A nossa ideia, quando a gente fala em inclusão,
Na clínica a gente não quer nem usar essa palavra, porque na verdade todas as crianças fazem parte do sistema de desenvolvimento. Então assim, todos são incluídos, porque todos são crianças e para nós é isso que importa, né? Que a família esteja ali dentro, a gente tem também esse cuidado com a família, com a mãe, vó, quem está esperando ali que eles se sintam à vontade. Toda a parte arquitetônica, tudo foi pensado em incluir a família lá, né? Então, de profissionais, nós temos atualmente 2 psicólogas infantis. A parte da saúde emocional, mental, ela é realmente um foco bem importante ali dentro, né? Mas a parte também física e tudo mais. Então, são 2 psicólogas infantis. Nós temos uma neuropsicóloga, uma neuropsicopedagoga, temos uma psicóloga para adolescente e para os pais também, para os adultos, né? Quantas vezes Porque não adianta. É o sistema familiar, né? Exatamente. É o sistema. Aí muitas vezes reflete na criança o sistema de casa. Tu trata a criança com orienta e cuida, e se os pais não estão na mesma energia da orientação, não vai funcionar. É isso, né? Porque a criança é um reflexo do que ela tem em casa. Então a gente sabe que tem as características pessoais e o meio, né, que influencia. Aí nós temos uma orientadora parental, que eu acho super importante também, Muito legal. né? Que vai na casa, vai na escola e vê como lidar com algumas situações da criança. Fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, eu de pediatra e hematologia pediátrica, que é a minha especialidade, que eu também atendo lá. E aí depois nós temos o setor que eu digo que é o setor mais clínico, vamos dizer assim. Depois nós temos o setor mais para a do desenvolvimento físico. Então, nós temos piscina lá, com isso nós temos professores de natação, hidroterapia e hidroginástica. Inclusive para gestantes, vou fazer um convite. Temos turma para gestante também, para cuidar desde a barriga, né? Nossa ideia é assim. E eu acho legal que tem personal para criança, né? Aí nós temos personal Kikas, né? Muito legal. Temos psicomotricista, temos musicoterapeuta. Maravilhoso. Então, assim, tem tudo. Cada vez a gente quer ter mais coisa, né? Assim, mas tudo que a gente vê que vai sendo necessário ao longo do desenvolvimento, né? Às vezes o pessoal acha que é uma clínica para tratar autismo ou outros transtornos, isso, né? Que eu ia te falar, exatamente isso. Não, o que eu ia te falar é exatamente isso, porque assim, hoje em dia a gente tem, claro, a gente sabe que tem bastante, tem mais diagnósticos, né, de autismo e tem também mais casos, né, Alice? Não é só, porque às vezes as pessoas me dizem, eu acho que isso aí tá na moda. Tá na moda. Todo mundo tem autismo. Ou TDAH, né? A gente tem que saber separar. Você sabe que tem muita gente usando medicação para TDAH sem diagnóstico, né? Isso a gente vê também, que é uma preocupação, né? Mas aí não estamos nem falando de criança, né? Mas assim, o que se sabe é que realmente existe mais diagnósticos de autismo e mais diagnóstico de TDAH porque existe realmente um aumento dessas doenças. E não porque era antes subdiagnosticado. As duas coisas, né? Mas não necessariamente só isso. Não, né? isso aumentou realmente. Que realmente aumentou. Os transtornos, né, de comportamento aumentaram. E hoje em dia se fica mais atento para esses diagnósticos. Se todo mundo parar para pensar lá na sua vida acadêmica ou na escola, tu sabe que tu tem um colega, acho que esse meu colega de autismo, né? A gente para por pensar. E é interessante que minha mãe é professora, né? E a minha mãe é professora de primário. Então, assim, ela chegava em casa, ela contava muito dos alunos, como que tinha sido e tal. E aí sempre tem aqueles alunos que até hoje eu sei até o nome das crianças. Sabe, tipo, porque a minha mãe chegava... Exatamente. E aí ela contava, né, porque o fulaninho, ele faz sempre assim, ele faz sempre igual. Se eu troco ele de cadeira, ele fica nervoso. Se rebula. E a minha mãe falava essas coisas, assim. Então, a gente sabia que existia. Então, aí entra subnotificação, subdiagnóstico. Na verdade, né? Mudar os critérios, né? Exatamente. Inclui mais pessoas, né? Mas puxando um pouquinho pra mim, assim, pra parte de pré-natal, a gente também sabe que a alimentação e da mãe, né, e a forma durante a gestação, as suplementações também. Hoje a gente vê que muitas coisas podem ser feitas ainda na gestação, então suplementando bem essa mãe, né? Eu estudo muito essa parte também da Raquel, e é essencial, assim, qualidade do pré-natal, condições de nascimento, a própria prematuridade, a gente sabe que também, porque é um cérebro que está em formação, né? Tu sabe que eu fico feliz de dizer assim, ano passado a gente não teve nenês prematuros que foram proteína. Sim. E eu fico feliz. Gente, pra mim é quase como um troféu, assim, sabe? Porque a gente se dedica a isso, né? Porque pode acontecer? Pode. Às vezes, mesmo se fazendo tudo correto, pode acontecer, a obstetrícia é muito imprevisível. Mas existem muitas coisas que a gente pode fazer para prevenir, para até melhorar o trabalho do pediatra lá na Freicon, né?
que é estimular esse cérebro intrauterino, fazer essas posições adequadas, ter a nutrição adequada materna. Hoje a gente cuida bastante, por exemplo, recém-nascida de baixo peso, até agora, antes a gente estava conversando, estava tendo uma papo da Ney que nasceu, são tão gordinhos, fortinhos, a gente se preocupa muito com isso, assim, então, quando eu comecei a estudar essa parte da medicina integrativa, da medicina funcional, da parte nutricional, dessa coisa do que precisa de suplementação, eu sinto que é aquilo que nós estávamos falando, é a possibilidade de fazer diferença real na vida das pessoas. E eu sinto isso no pré-natal, que reflete depois no atendimento que tu segue dando, né? Porque é um neném que está bem suplementado, a mãe bem suplementada, é o neném que recebe a nutrição que precisa, e a gente consegue ter um sucesso maior de desenvolvimento. Certamente melhor desenvolvimento desse bebê, isso aí vai ter impacto lá na vida dele adiante, né? Hoje em dia a gente sabe que tudo que é feito no pré-natal, depois no nascimento do bebê, tanto a questão do leite materno, na impossibilidade de ter, então, enfim, usar uma fórmula mais completa, todas as suplementações que vêm entrando, né, para a criança, a importância de tudo isso. E os estímulos, a ideia também da Capulo foi também isso aí, né? A gente sabe, tanto dia eu postei um videozinho falando um pouquinho sobre isso, atividade física, exposição solar, né? A questão das telas, que hoje em dia a gente fala. Então, tudo, quanto mais vai se conhecendo... E é um desafio, né? É um desafio. A tela é um desafio. A gente, nós que somos mães, é um desafio, né? Então, cada um tem uma forma de abordar, né? Mas assim, o que a gente não pode esquecer é que hoje em dia a gente sabe dos malefícios da tela. Exatamente. Não só da tela em si, mas também do que tem por trás da tela, né? Do acesso a esse mundo. E eu vou te dizer que isso é uma coisa que me assusta tanto, assim, o que tem atrás da tela, sabe? Porque querendo ou não, a gente regula tempo, disposição, né? Mas assim, por mais que tu tente, tu não consegue regular tudo que teu filho vai ver na frente, porque tá tudo muito infiltrado, né? Então, às vezes, vem um vídeo, vem alguma coisa que não era para teu filho ver. Naquele né? E a gente nem sabe que ele viu, né, Liz? Fala a verdade. Muitas vezes a gente nem sabe que a criança viu aquilo. Eu tenho certeza que todo mundo se identifica. Quem tem filhos se identifica com isso. Então, é se cuidar. E também não tem como tu criar um filho hoje em dia e dizer que ele não vai ter acesso a isso. Se o mundo é isso hoje. Sabe que o ano passado eu cheguei a tirar total ali dos meus filhos, né? Consegui isso. E eles chegaram 2 semanas depois e me disseram, Mônica, eu estou muito mais feliz agora do que antes. Isso aliviou meu coração, né? Mas enfim, foi uma medida que a gente fez em comum acordo e eles hoje em dia eles notam quando eles começam a usar mais tempo, tipo final de semana, que eles mudam o comportamento, né? E uma preocupação muito grande é a relação ao que vinha atrás ali. Porque o meu pequeno mesmo adora futebol, ele vai lá procurar o Neymar. Só que aí quer dizer pra ele, aparece o Neymar, daqui a pouco já aparece essas notícias. Como era o Cruzeiro do Neymar, e aquilo já foi levando, né? Só coisas. E é uma coisa que é inadequada à idade deles, né? Na verdade, daria pra gente fazer um podcast só sobre telas, né? Porque é um mundo muito amplo, assim, tem muita coisa envolvida, né? E sabe que até eu conversei com a delegada aqui de Pato Branco, e a gente falou do perigo, né, do quanto isso também chega nas nossas casas, do quanto o desconhecido chega com facilidade através das telas e o perigo que as crianças estão expostas, né. E a gente fala, lá em casa, nós fizemos uma viagem agora no verão, nas férias de verão, nem eram mais férias, né, eles acabaram até perdendo os dias de aula, mas deu tudo certo, se recuperaram. Mas a gente foi para lugares que nós ficamos numa situação que em 2 dias nós não tínhamos internet, não tinha Wi-Fi no lugar que a gente estava, né? E eles não têm 5G e tal. E aí eu pensei, nossa, eu falei para o Gustavo que vai ser um teste, né? Vamos ver o que vai acontecer. E eles gostaram. Eles disseram, mãe, sabe que é legal? A gente e aí joga carta, fazer outras coisas. Então, assim, a gente como adulto tem que proporcionar para as crianças esses desafios de tentar ver também que o não ter essa possibilidade. É o ócio criativo, né? Exato. Que é o momento de ficar com a mente livre. De início eles estranham, enfim, eles têm uma certa abstinência. Mas depois eles veem as coisas boas. Como os meus ficaram, acho que 8 meses sem eletrônico. Hoje, essa semana, eles usaram um pouco mais porque tinha atividade da escola e tal. Ajuda, né? Acabaram ficando, eu tô fazendo um curso também, uma especialização ali em prematuros. E aí eu também acabava deixando eles mais um tempo. Ficavam mais ou menos uma hora. Mas ele tinha só trilhas diferentes. E meu pequeno falou, mãe, acho que não quero mais usar celular. Depois eu não consigo dormir, fico agitado. Ele já percebe, a gente só, e isso é necessário a gente conversar. Que tu frustrar o teu filho não é ser um mau pai, uma má. Exatamente. E existe uma preocupação grande de ser perfeita. A mãe sempre bem. Meu filho tem que ser eternamente feliz. Todos os dias ele tem que estar feliz.
ele vai ficar triste, ele vai se sentir excluído porque ele tá sem o eletrônico. Isso é o papel de pai e mãe. Pai e mãe não tem que ajudar sempre o filho. A primeira frustração tem que vir de casa, né? Exatamente. Porque depois, quando vem de fora, não vai saber lidar. Não vai cuidar, que nem a mãezinha. Não vai saber lidar. Fura a bolha. Vamos tentar furar a bolha, que é tão difícil, mas para os nossos filhos. Isso é preparar os filhos para a vida, né? É para isso que a gente está aqui. O filho não é um produto nosso que a gente tem que entregar ele perfeito para a sociedade. Não. O nosso filho é um ser individual. A primeira coisa que a gente tem que entender, né? Quando a gente tem filho, a gente tem que entender que aquilo não é um projeto nosso, que ele vai dar certo ou não vai dar certo. Enfim, ele é um ser individual e a gente está ali para ajudar que ele seja a melhor pessoa possível. Né? Conduzir. E nisso tem frustração, nisso tem perda, nisso tem alegria, nisso tem conquistas próprias dele. Então a gente está ali para tentar ensinar para ele que o mundo é assim, porque ele vai pro mundo e ele é do mundo, ele não é nosso, né? E olha, a dor é grande, tá? Porque quando chega o adolescente, que eu tô vivendo essa fase, tu já começa a pensar por muitos meses antes dele sair de casa, como que vai ser, né? Vai morar sozinho, onde vai morar, o que vai ser. Então, são angústias que todo pai e toda mãe passa. Então, pra você confiar na criação que tu deu, enquanto tu preparou ele para esse mundo. Exato. E eu tenho certeza que tu mais velho tá preparado. Os outros não, né? A Zé deu. A gente tem que estar preparado. Eu tenho que entender. Eu tenho certeza que o sofrimento maior sempre é da gente. Com certeza. Mas tu fez toda essa preparação, né? E falando do teu mais velho, né? Que é quem tá indo mais pro mundo. Eu tenho certeza, pelo que eu acompanho vocês, que ele tá super preparado. Um bem maravilhoso. E vocês que vão ter que se preparar, vocês são adultos que vão ter agora, seus filhos têm que vai trabalhar, vai pra terapia, vai trabalhar. E é uma dica, e é o que eu digo, a dica que eu digo é, façam terapia, salva vidas, porque todo mundo merece, né? Se tratar, se conhecer e entender que os não são importantes e que a gente pode ter frustrações e que tá tudo bem. E que os pais da gente tentaram fazer o melhor, mas nem sempre foi o melhor, eles estavam tentando e agora a gente vai na terapia tentar lidar com esses problemas que a gente teve lá atrás, com a nossa criação também, né? Exatamente. Porque tudo repercute na vida adulta, né? Exatamente. E quando tu não tá afetada, tu não enxerga. É bom enxergar. É bom, realmente, tu tem que em algum momento tem que mexer nisso, né? A gente não pode passar uma vida inteira escondendo as nossas frustrações. E isso, né? Faz parte da nossa evolução pessoal. Né? Então a gente trabalha de maturidade. E aí a gente vai buscando, né? A gente vai lidando com as coisas que a gente não sabe fazer, com os nossos erros, com essas falhas e tá tudo bem. Mães, perdoem-se. A mãe culpa sempre as coisas. Eu sempre digo, a gente fala quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Eu falo, não, quando nasce o bebê, nasce a mãe e a culpa. A culpa tem que sempre realmente, né? É assim. Não tem. E a gente tem que saber entender que é assim. Acho que a gente ficaria aqui 3 horas. Vamos ter 5 podcasts. Com certeza. Acho que vou ter que trazer a Alice outra vez, só pra gente conversar num assunto mais específico. Talvez alguma coisa mais específica da área mesmo. Acho que é interessante. Depois as gurias que vão nos dizer, eu acho que os comentários dela curtindo e escrevendo pra nós o que elas acharam vai nos guiar para que a gente possa direcionar e talvez fazer sugestões, né? De algumas exatamente. A gente falar. Eu acho que dentro da pediatria e da ginecologia é tão amplo que a gente pode depois, de repente, fazer alguns mais específicos de assuntos de personagem de adolescência também. E tudo a gente trabalha com adolescência, às vezes alguma coisa para esse lado. Adorei. Já tá marcado o próximo, não. Vamos fazer uma conversa para falar sobre adolescentes. Guria, se vocês estão gostando do que a gente está fazendo aqui, clica aí embaixo, tô me sentindo agora blogueirinha. Eu tô aprendendo com meus filhos. Eles me disseram antes de sair de casa, mãe pede para as pessoas curtirem o teu canal. Então clica aí, curte o canal. A gente tá começando, mas eu tenho certeza que muita coisa boa vem pela frente e que a gente vai poder dividir experiências, dividir vivências, né? Muito obrigada. Muito obrigada a ti por me dar esse espaço aqui pra gente bater um papo, colocar os assuntos em dias, né? Porque a gente trouxe ultimamente não conseguiu tomar. Não deu tempo. Um gole d'água cada uma só. Que a gente fala pouco pras duas, né? Dizem que nós somos parecidas no jeito de falar, na voz, no sotaque, obviamente, mas as duas gostam de falar bastante, né? O que vocês acham? Obrigada, Taga. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tá, figurias? Aqui a gente sente, vive do nosso jeito e no nosso tempo. Espero vocês no próximo encontro. Um beijo e até mais.